Querido Pai, querido Mestre Jesus, benfeitores, estamos, Senhor, mais uma vez a lhe suplicar a proteção e o amparo. Abençoe, Senhor, a nossa casa de amor e o nosso propósito no bem. Ilumine, Senhor, o nosso querido expositor, para que ele possa ser uma ponte entre o mundo superior e até nós. E que essa mesma iluminação possa atingir a todos nós que estamos hoje aqui reunidos, tanto espíritos encarnados como os espíritos desencarnados. E que esse bálsamo de luz possa atingir a todos que sofrem e possam ser um incentivo, um trampolim, para que possamos eleger, de fato, Mestre Jesus como nosso guia, farol, e que possamos, dentro do nosso altar íntimo, construir o homem novo, o homem que tem como essência o amor e a caridade. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Benfeitores. Nós amamos vocês. Que assim seja. E hoje nós vamos ter um tema bastante interessante. Quem vai trazer é o Marcos, que vai trazer esse tema. A vida continua. Marcos, fica à vontade, que Jesus te abençoe. Uma boa noite para todos, né? É para a gente uma alegria estarmos aqui juntos novamente, né? Eu estou hoje aqui substituindo a Eleuze, né? Que ela seria responsável pelo estudo da noite, mas o marido dela teve que fazer uma cirurgia de urgência ontem à noite e ela não teve condição de estar aqui conosco trazendo o tema da noite, né? Então eu vou substituí-la nesse tema. O nosso tema dessa noite, ele é sobre desencarnação, ou o que nós chamamos de morte, né? A terminologia morte ou desencarnação, imortalidade da alma e a vida continua. É isso que nós vamos conversar sobre esse tema. Eu vou compartilhar uma tela para que a gente possa ter mais facilidade para acompanhar o desenvolvimento do nosso tema da noite. A nossa temática hoje seria sobre desencarnação, ou vulgarmente conhecida, em linhas gerais, como morte. E nós faríamos a seguinte pergunta: existe vida após a vida física? Ou a morte é a nossa destruição, o nosso fim? As respostas relativas a essas questões têm graves e sérias implicações na nossa vida. Se nós formos analisar do ponto de vista filosófico essa questão de vida após vida física, ou continuidade da vida física, ou imortalidade da alma, nós vamos verificar que nas concepções filosóficas existentes na Terra, nós temos dois grupos. Uns são os grupos que advogam a tese materialista da destruição total da vida com a morte física. Ou seja, as concepções materialistas acreditam e advogam a tese que esta é a única vida e que não existe nenhum agente que sobreviva à destruição biológica. Por consequentemente, estabelece um parâmetro de existência extremamente limitado e até mesmo traz em si o germe das destruições ético-morais e comportamentais de uma sociedade. Se a vida se restringisse a apenas pequenos períodos de existência, 20,
30, 10 anos, 50, 100 anos, diante dos milhões de anos que existe a Terra, seria uma concepção equivocada do Criador e da inteligência suprema. Nós, os seres inteligentes do universo, teríamos vida breve e curtíssima diante dos agentes não inteligentes do universo, como as organizações materiais, de galáxias, de sóis, de mundos e diversos agentes que nós conhecemos na organização planetária chamada matéria. E o outro grupo, nós temos as concepções filosóficas que nós chamamos de espiritualistas. As concepções filosóficas espiritualistas são aquelas que advogam a tese e até a comprovam da existência de um ser inteligente, um ser que traz emoções, sentimentos, e que ele sim comanda a matéria, dando vida emocional, intelectual e afetiva, intelectualizando a matéria quando habitando nela. Nos ensinam e nos apresentam o nosso corpo físico é apenas uma veste, uma unidade biológica. Nós utilizamos temporariamente para nos expressarmos nos mundos de organizações materiais. Mas nós somos seres imortais, criados simples e ignorantes, mas submetidos ao imperativo da evolução e do progresso. A nossa existência é infinita, ilimitada, imortal. Temos princípio pela criação divina, mas não temos fim. E nos apresentam várias concepções em torno desses aspectos. Algumas nos classificam como alma e até mesmo selam o nosso destino através das teorias de penas eternas, algumas como céu e inferno, felicidade ou infelicidade eterna. Outras nos apresentam a filosofia reencarnacionista, onde detemos e temos várias vidas e habitemos a matéria por diversas vezes em busca da evolução e do progresso. Desses dois grandes, desses grupos e dessas teses filosóficas, hoje praticamente as concepções materialistas desapareceram da Terra. A evolução dos conceitos espirituais, a evolução da própria ciência, pesquisando, né, a vida pós-morte, tem constatado a presença de um ser inteligente que sobrevive à própria morte. Que traz emoções, que traz sentimentos. E também a doutrina espírita, assim como as concepções orientais, não só acreditam, mas provam de forma contundente a imortalidade da alma. E através de mecanismos que nós chamamos de mediunidade, são os imortais que vêm contar as suas histórias, visitar os seus entes queridos, apresentarem a sua miséria, o seu sofrimento e a dor em função dos seus enganos na vida física. Assim como outros vêm nos apresentar a aventura, a felicidade. E foi o próprio Mestre Jesus que nos demonstrou a continuidade da vida. E quando crucificado, retornou em espírito e em coração para rever os seus discípulos amados. Tomé não acreditou na visita do Mestre,
E o mestre voltou para que ele pudesse tocar nas próprias chagas. Todos nós conhecemos histórias, fatos e acontecimentos que provam e demonstram a continuidade da vida. Seres queridos que, ao se aproximarem da desencarnação ou da morte, relatarem que estão vendo pais carinhosos, irmãos, filhos, corações amigos que vieram buscá-los, espíritos que nos relatam as realidades mais amplas da vida. Nesse particular, a doutrina espírita é riquíssima de livros, de obras, de ensinamentos, descortinando essa realidade de vida pós-vida física. É muito interessante nós conversarmos um pouco sobre essa transição, sobre o que seria a chamada morte ou desencarnação. E principalmente num momento como este, em que nós atravessamos uma grave e séria pandemia, que já concitou só por essa doença o retorno à pátria espiritual. Mais de 5 milhões de espíritos, e só na nossa pátria, mais de 600 mil pessoas. E diante dessa pandemia, muitos de nós nos afligimos, né? Com medo do que nós chamamos morte, com medo da perda dos nossos entes queridos, alguns até mesmo apavorados, ansiosos, aflitos, angustiados, né? Então, o nosso objetivo dessa noite é conversarmos sobre morte, desencarnação, imortalidade, para iluminar os nossos entendimentos e trazermos maior tranquilidade diante de um fato corriqueiro no aspecto da linha evolutiva, inevitável. Todos nós que habitamos uma unidade biológica na Terra, teremos que abandonar, seja hoje, seja amanhã, seja depois. Então, nos cabe nessa noite analisar as ideias espíritas e não espíritas a respeito da morte ou da desencarnação. O que seria, então, morrer ou desencarnar? O fenômeno biológico, por meio do qual ocorre a cessação da vida orgânica no corpo. Nos cabe analisar esse fenômeno biológico que ocorre a sensação, a cessação, ou romper, ou interromper da vida orgânica do corpo físico. Mas é interessante ressaltarmos que a cessação da vida orgânica do corpo não é um interromper da vida mental, nem emocional. A nossa individualidade mantém-se preservada no além-túmulos e, graças ao nosso perispírito, conserva quase sempre os traços fisionômicos que possuímos na última encarnação. Então é interessante o conhecimento e a certeza que nós não somos esse corpo material. Nós somos uma individualidade moral, submetida aos imperativos do progresso e da evolução. Nós somos uma unidade inteligente. Nós somos uma unidade emocional, imortal. O que nós chamamos de morte é apenas a nossa saída dessa unidade, o nosso retornar à nossa verdadeira pátria, à nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual, e de onde um dia viemos.
Desencarnar ou morrer, como se diz na linguagem humana, é apenas mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, sem que o fato lhe opere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação do aspecto exterior. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com uma esfera de ação do desencarne. Não morrer ou desencarnar é apenas mudar de dimensões vibratórias e energéticas. Saímos da dimensão material para uma dimensão extrafísica, mas uma realidade também que a vida continua pulsando. Com vida, com famílias, com afetos, com doenças, com dores, com sofrimentos, com progressos, com cidades, com escolas, com hospitais. E André Luiz vai nos mostrar isso em várias obras, descortinando essa realidade de a vida continua nos apresentando uma realidade até então desconhecida através das revelações dos imortais. E é interessante, então, que nós poderíamos, então, definir desencarnar como ato ou efeito de deixar a matéria passar para o mundo espiritual. Então, nós temos duas realidades de organizações no universo. As organizações submetidas à matéria no seu estado de ponderabilidade e as organizações de vida não material em dimensões espirituais. Em outros aspectos, com outra matéria mais etéreo, que nós não medimos com os nossos instrumentos criados e apropriados para medir as dimensões da matéria ponderada, mas incapazes de captar ou cooptar as percepções mais amplas dessa realidade. O Livro dos Espíritos, eu registrei aqui na pergunta 70 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos trazer uma definição muito interessante, que dizem assim: a matéria inerte se decompõe. O princípio vital retorna à massa e o espírito que somos nós se liberta. Não a morte para a desencarnação é apenas a destruição da nossa unidade biológica e esses elementos, né? Hidrogênio, oxigênio, sais, ácidos, decompõem voltando à matéria elementar. As organizações do mundo integral também não se destrói, mas se transforma, retornando aos seus princípios. Mas nós, os espíritos, né, nos libertamos e seguimos a viver numa nova dimensão, uma nova realidade. O corpo para nós não somos nós. Muitos de nós confundimos esse corpo com a nossa própria individualidade. O corpo é uma organização material, criada de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. Destrói e descompõe e tem vida útil. Mas quem dá a vida inteligente, a vida emocional, somos nós. Somos nós que amamos. Somos nós que criamos. A matéria não é inteligente. A matéria não pensa. A matéria não sente. Quem sente somos nós. Mas é natural que, habitando uma unidade biológica, temos necessidade de manter esse instrumento. E ele influencia também no nosso bem-estar,
Assim como o conforto ou desconforto da casa física, material, nossa casa mesmo, nossa moradia, pode gerar bem-estar, saúde ou felicidade para nós, o nosso corpo é a casa nossa, transitória. Mas chega um dia que essa casa não nos oferecerá mais condições de habitá-la e nós teremos que abandoná-la. O abandonar esse habitá-la dessa casa, nós chamamos de morte, onde se cessa as condições biológicas para nós, os espíritos, continuarmos usando esse. Temos muito medo da morte, porque não a compreendemos. E mesmo às vezes temos essa visão mais ampla da realidade de imortais e da vida futura, ou que a vida continua. E não tendo essa certeza, ou tendo dúvida com esses aspectos, é natural que passamos a ter medo do desconhecido. Mas não tão desconhecido assim, porque os benfeitores da vida maior já nos trouxeram e ofertaram, através de várias concepções religiosas, muito conhecimento sobre essa realidade. O que é interessante nós refletirmos é que muitos de nós não queremos pensar nessa realidade, e uma realidade que é inevitável. Uma vez na Terra, a única fatalidade que existe é a morte. Tudo mais dependerá da nossa escolha. Nascemos com uma fatalidade, é morrer, é abandonar o corpo um dia. E os benfeitores nos dizem que morremos há tantos milênios e ainda não aprendemos a morrer. Comparecemos diante da perspectiva do retorno à pátria espiritual como crianças amedrontadas e aterrorizadas, diante de uma realidade inevitável em que milhões de gerações de civilizações passaram e que nós também vamos passar. Morrer é a parte integrante da vida, tão natural e previsível como nascer. Mas ao passo que o nascimento é motivo de comemoração, a morte se tornou um temido e inexprimível assunto, evitado de todas as maneiras na sociedade moderna. Podemos retardá-la, mas não podemos escapar dela. E a morte ataca indiscriminadamente. Até as boas ações não nos livram da morte. Não livram da morte o seu praticar. Os bons morrem tão frequentemente quanto os maus. Em especial, os que dão grande valor ao fato de controlar a sua própria existência são os que mais se abalam com a ideia de que também estão sujeitos às forças da morte. Ou seja, a morte é uma parte integrante da vida, tão natural e previsível como nascer. Assim como nascemos, vamos morrer, vamos retornar à nossa pátria. Comemoramos efusivamente o nascimento de filhos, de entes queridos, de netos, de sobrinhos, né? Mas a morte tornou algo extremamente temido. Não se pode falar, não quero falar sobre esse assunto, como evitar isso. Vivemos apavorados quando algum familiar adoece, quando passa mal. Vivemos apavorados na medida que vamos envelhecendo. Lamentamos e choramos amargamente a partida dos nossos entes queridos. Alguns adoecem, entram em depressão, vivem angustiados de um fato tão natural.
há milênios ocorre isso. Vai ocorrer conosco. E por que tão grande e tão sério despreparo para essa realidade? Então, nós vamos ver algumas concepções filosóficas sobre a morte. Podemos dizer, início de um ciclo de vida. Se a vida e a alma existem depois da morte, a morte é um bem para a alma, porque essa exerce melhor sua atividade sem o corpo. O natural do corpo tem uma série de limitações de locomoção, de modificação, principalmente corpos já debilitados, adoecidos, envelhecidos, vão tornando a vida material cada vez mais pesada. Vamos perdendo a nossa capacidade de expressão, de movimentação, às vezes até intelectual. Né? A morte é comparável ao pôr do sol, que representa ao mesmo tempo o nascer do sol em outro lugar. O sol morre num lugar e nasce no outro. Assim é a vida e a morte. Nascemos na matéria e ao nos pormos no final da tarde, que é o final da vida, nascemos em outro lugar. Quando nós retornamos para o mundo material ou nascemos na Terra, despedimos de muitos entes queridos da nossa família espiritual. Alguns choram a nossa partida quando nós vamos nascer numa unidade biológica, porque sabem que não poderão nos ter num contato tão pleno e tão ativo, nem poderão ter uma constante presença de nós. Quando viemos para a matéria, deixamos afetos, lares, famílias na dimensão espiritual. Vivendo aqui, reatamos laços de afeto, edificamos afetos, famílias, mas chega um dia e nós retornamos à nossa família espiritual. Parte da nossa família espiritual. Aqui, corações que nos amam ficarão em lágrimas. Mas a nossa família que um dia chorou a nossa partida para a matéria comemora o nosso retorno. E é comum pais virem receber os filhos, esposas, maridos, tios, afeto, virem nos receber no pórtico da vida e da morte. Porque são imortais. Todos nós nos encontraremos no amanhã. Nada mais é do que um fim de um ciclo de vida. É o repouso, muitas vezes, a cessação, o cessar das preocupações de uma vida material, que é laboriosa, que exigem muito, às vezes, de muitos, e até adversas para outros. Este corpo, às vezes, oferece para sua manutenção exigências, e muitos de nós temos dificuldade na saúde, no bem-estar, na própria manutenção da vida biológica. A morte não é um acontecimento particular, situável no início ou no término de um ciclo de vida do homem, mas uma possibilidade sempre presente na vida humana, capaz de determinar as características fundamentais dessa. Morte é algo presente a todo instante da nossa vida. A impermanência da vida no mundo material é algo sério, natural e que todos nós temos que saber disso. E essa pandemia está nos mostrando essa impermanência da vida.
porque às vezes em 2, 3 dias essa vida material pode cessar. Mas não é só em função do coronavírus, não. Sempre foi assim. Qual de nós aqui tem certeza que amanhecemos amanhã? Estaremos vivos? Todos nós deitamos à noite, mas não sabemos se vamos levantar. Todo dia nós deitamos e levantamos no dia seguinte, mas chega um momento que nós deitamos e na dimensão biológica e material nós não levantamos mais. Levantamos uma outra dimensão vibratória, energética, pulsante, feliz ou infeliz, segundo o modo e a sintonia de mente, de emoções e de comportamento em que vivemos. Quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir o movimento da vida e o ser morre biologicamente. O nosso corpo, os órgãos dele estão destruídos ou profundamente alterados. Nós, o ser inteligente, não temos condição mais de habitar aquela unidade. Somos como alguém que a casa desabou, foi objeto de quê? De destruição. Nós temos que abandonar, às vezes, rapidamente essa unidade. E aí que é interessante, porque alguns, temendo a morte, não compreendendo a continuidade da vida, não tendo certeza da imortalidade da alma, ficam desesperados. Apavorados, amedrontados, angustiados. E é por isso que o conhecimento que nós estamos conversando nessa noite é extremamente importante para a nossa realidade. Por que tememos a morte? Antes de nós entrarmos nessa questão de só morre bem quem vive bem, é interessante nós conversarmos alguma coisa. Por que tememos tanto a morte? Quais seriam as causas do temor? Porque na Terra, a maioria das pessoas não gosta nem de falar mesmo. Quando se fala, vamos falar sobre isso. Não, bobagem. Mas é uma realidade que tem que se falar, não só tem que se falar, tem que entender, tem que compreender e tem que se preparar para viver. Porque todo mundo vai passar por ela. Todo mundo vai ter que despedir dos seus entes queridos, ou eles vão ter que despedir da gente. E ela nos ronda a todo momento. A gente sai para trabalhar, não sabe se volta. A gente vai fazer uma viagem, não sabe se morre na estrada. A gente vai fazer um passeio, não sabe se vai ficar por lá. A gente entra no mar, não sabe se sai. E a vida é assim. Então, isso é uma realidade. Então, nós temos sempre que estar com a mala pronta, com a vida sempre organizada, emocional e efetiva, para que a gente possa partir em paz. Mas quais seriam, então, as razões desse medo tão grande da morte? A primeira questão que nós somos concitados a avaliar e analisar, no início das nossas experiências como individualidade moral e seres inteligentes, seres espirituais, nas relações com a vida material, é natural que a bondade divina tenha nos colocado alguns instintos para que nós preservássemos a vida. E esse instinto é inerente a nós, para que nós lutemos contra as adversidades que enfrentamos no mundo material.
o que nós chamamos de instinto de conservação. É um instinto que a bondade divina desenvolveu para todos nós, na nossa intimidade, para nós lutarmos pela vida. Senão, o ser humano se entregaria diante das adversidades, das lutas, das doenças, dos desafios, e perderia a oportunidade do crescimento moral, do aprendizado, porque o nosso contato com os mundos materiais estimula o nosso progresso intelectual, o desenvolvimento da inteligência, a descoberta da ciência, o aperfeiçoamento nosso em relação ao mundo material e intelectual. E a vida de relação, da convivência nossa uns com os outros, estimula o desenvolvimento emocional e afetivo e o desenvolvimento moral. É porque nós habitamos um mundo material que exige uma série de questões e nós somos desenvolvendo, crescendo, progredindo. Diante das necessidades de sobrevivência, nós descobrimos que precisaríamos cobrir o nosso corpo, primeiro com peles, que deveríamos buscar cavernas, e das cavernas nós evoluímos a cidades, a metrópoles, a prédios, a casas, a desenvolvimento de imensa tecnologia que hoje habitamos e conhecemos, mas que nem sempre tínhamos, progredimos intelectualmente, descobrimos eletricidade, descobrimos agentes químicos, pelas dificuldades de comunicação, né? Nós, do tambor, da fumaça, chegamos hoje o que aos altos recursos de comunicação instantânea, internet, telefone, WhatsApp, não é assim? E nós estamos vendo esse desenvolvimento. Até poucos anos atrás, nós não tínhamos telefone. E quando tínhamos, extremamente limitado. Hoje nós conversamos com pessoas instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Outro dia um amigo meu me ligou, eu atendi o telefone, ele estava nos Estados Unidos. Outro dia eu liguei para um amigo meu, ele atendeu na França. No WhatsApp, com imagem e tudo. Mas eu estou aqui em Paris me mostrando imagem. Mas quem poderia imaginar isso há uns anos atrás? Então, a vida material, essa convivência com a matéria, nos desenvolveu cientificamente, tecnologicamente. As doenças, necessidade de preservação do corpo, desenvolveram a medicina, as medicações, os remédios, os hospitais, os equipamentos. A vida de preservação desenvolveu alta tecnologia no desenvolvimento dos alimentos, da preservação, da agricultura, em todos os campos. O progresso é inovidável. Transporte, aviões, caminhões, carros, daquele que andava a pé, depois a cavalo, depois de carruagem, hoje nós temos aviões, carros, vencemos distâncias. Todos nós desenvolvemos a inteligência. A estrutura do progresso é indiscutível. Assim como a vida de relação vem nos desenvolvendo nas leis, nos respeitos humanos, nas obrigações de preservação, ainda precisamos caminhar nesse aspecto, né? Uma vida, Deus nos deu o instinto de conservação para a gente manter a vida. E se não diante das adversidades, nós nos entregaríamos a ela e perderíamos o proveito que a vida no mundo material proporciona a todos nós. Porque a vida material proporciona a todos nós progresso. Temos que trabalhar, temos que desenvolver inteligência, temos que aprender muitas coisas, sim? E aprendemos. As próprias profissões são aprendizados.
da engenharia, da medicina, de pedreiro, de biólogo, de eletricista, nós vamos aprendendo. E com isso estamos crescendo, espiritualmente falando. Porque nós, os espíritos, criados simples e ignorantes, desenvolvemos tanto a nível de inteligência quanto a nível moral. E as necessidades biológicas nos forçam o desenvolvimento da inteligência. E a vida de relação nos força o desenvolvimento do campo afetivo, emocional e moral. Então é natural que esse instinto de conservação ele exista. E diante de alguma coisa que põe em risco a nossa vida, nós acendemos o farol. Buscamos soluções, buscamos vencer, lutamos para vencer. Então é natural que esse instinto de conservação traga o medo da morte, porque tudo aquilo que possa pôr em risco a nossa vida, nós vamos temer por esse instinto de conservação, que é natural. Então, isso não tem nenhum problema. Tudo que possa representar perigo, esse instinto vai nos alertar. E é importante que ele exista para que nós não nos exponhamos a situações que possam pôr em risco comprometer a nossa vida. Então, o temor da morte também vem desse instinto de conservação, para que a gente preserve a nossa vida. É interessante também nós sabermos que o temor da morte pode estar vinculado e está, muitas vezes, como nós somos espíritos de muitas vidas, já vivemos na matéria muitas vidas e outras culturas e outras civilizações, já morremos muitas vezes. E já passamos por muitas situações que nos levaram à morte. Algumas delas extremamente traumáticas, difíceis, né? Guerras, assassinatos, crimes, situações que nos levaram à morte e que nos marcaram o psiquismo em forma do que nós chamamos de alguns traumas e que nos acompanham na linha evolutiva até superarmos isso. Então é natural que muitos de nós tenhamos as sensações e os registros de experiências que não foram tão simples nessa passagem. Ou até mesmo no desdobramento das realidades espirituais, temos vivido em contextos, em situações difíceis e dolorosas para nós. Podem nos trazer o temor da morte em forma de sensações, pois já temos vivido experiências dolorosas diante dessa passagem da vida física para a vida espiritual. A morte em si nada de doloroso tem. A morte em si nada de doloroso tem. O que se tem são os sofrimentos emocionais e espirituais que nós podemos criar em torno desse fato. Os medos, as ansiedades, o remorso, a culpa, a insegurança com relação a essa realidade. Mas a morte em si, o fato em si, do romper dos laços com a matéria, nenhuma dor traz. Nenhum sofrimento mais amplo traz. O sofrimento vem da mente, do psiquismo, não do acontecimento biológico em si. Outro aspecto que nos traz um temor da morte são o desenvolvimento das ideias equivocadas trazidas por muitas religiões, que nos apresentam a morte como algo lúgubre, aquele cemitério esquisito, tudo preto, aquela coisa esquisita, sofrida, né? Criada para representar a morte. Alguém de foice, assim, esperando a gente, aquela coisa satânica, né? Feia, aquele cemitério tudo escuro, tudo negro. Então, as concepções que se criaram em torno da morte, lúgubres, criaram em torno do psiquismo humano arquétipos extremamente negativos.
nos passam informações equivocadas. E isso, graças a Deus, vem mudando. Vem alterando as campas, né? É tudo uma realidade. Campos, cemitérios hoje já são mais bonitos, arborizados, com árvores, gramados. É tudo uma realidade mais leve, né? E tem que ser assim mesmo. O negócio de mausoléu preto, aquela coisa tudo fechada, dentro das igrejas, enterrava debaixo do chão, aquela coisa tudo fechada, aquela tudo... Isso trouxe, né, uma imagem de concepções muito pesadas para a mente humana. Então, é natural que essas condições duplas trouxeram no psiquismo da realidade humana um pavor disso. Um negócio extremamente, né? Antigamente usava as viúvas, a roupa preta, o véu preto, chorando, contratava carpideira para chorar, aquele mundo de gente chorando quando era rico, então punha 20, 30, 50 pessoas para chorar, aquela coisa tragédia, aquelas músicas, aquilo tudo impregnou-se a mente humana, trazendo uma realidade que não é essa. É um fato natural da vida e que tem que ser mais leve. E é mais leve. Mas é natural que essas concepções trouxeram uma visão equivocada no temor da morte. Mas a mais séria que leva o temor da morte é as ideias das penas eternas e das concepções de pecado. As concepções religiosas, às vezes, nos apresentaram algumas delas, não todas no mundo, porque nós temos várias concepções filosóficas que expressam a realidade da vida após a vida física ou da vida que continua. Nós temos aí dois grandes grupos, que são das correntes espiritualistas, que têm visões diferenciadas da realidade de vida após morte. Nós temos concepções religiosas, principalmente as chamadas cristãs, que advogam a tese da pena eterna e das condenações eternas, onde nosso destino na continuidade da vida é fixado de forma inapelável, ou seja, céu ou inferno. E alguns purgatório, porque tem chance de ir para o céu. Ou seja, há uma condenação definitiva e eterna e sem recurso. E nos apresenta as concepções de pecado, e alguns tipos de erros e crimes se chama de pecado mortal. E os pecados mortais nos levam para o inferno. E o inferno é uma condenação de sofrimento eterna, oriundas das infrações às leis divinas. E essas concepções religiosas que advogam a tese da pena eterna estabelecem no psiquismo da grande maioria daqueles que acreditam, ou que seguem essa concepção filosófica, medo. Medo de quê? Medo de um juízo, de um julgamento inapelável, onde pode existir o quê? Uma condenação, um sofrimento eterno. E como a maioria de nós não tem a consciência tão tranquila diante da realidade da vida, e muitos de nós até erramos e às vezes cometemos até erros graves e sérios na vida de relação humana, é natural que o se aproximar da morte, o convite a esse retorno, nos traz o quê? Um temor. Porque iremos enfrentar um juízo, uma condenação que pode ser definitiva. E ainda nos apresentam realidades de grandes sofrimentos nos chamados infernos. Qual de nós
que tem tranquilidade de enfrentar um juízo ou um julgamento que poderia ser condenado eterno, a um sofrimento eterno. A gente não consegue nem pensar que é eternidade, quanto mais sofrer eternamente. Então é natural que essas concepções de pecado e pena eterna geram um temor diante da morte, principalmente por aqueles que cometeram erros, fracassos, vivenciaram paixões, desequilíbrios. É natural que a consciência não estando tranquila, temem as realidades das consequências das suas ações. O outro grupo também sabe das consequências das realidades das suas ações negativas, do seu sofrimento, mas sabem que essas concepções religiosas não advogam a tese de pena eterna, nos apresentando um Deus de amor e de bondade, que nos oferece múltiplas oportunidades para nós corrigirmos os nossos erros, para nós reconquistarmos a nossa dignidade, através do que nós chamamos de vidas sucessivas. As concepções religiosas que advogam a pena de vida eterna, elas fixam a vida numa única existência, que é a definição da nossa felicidade ou a nossa desventura, construída numa única vida. O outro grupo das concepções espiritualistas apresentam-nos a pluralidade das existências. Ou seja, temos muitas vidas e o nosso destino não é fixado de felicidade ou infelicidade na única vida. Podemos transitar pelas feiras do mal, do crime e do erro, sofrer, mas podemos refazer estradas, caminhos, corrigir erros, eliminar vícios e paixões e conquistarmos a aventura e a felicidade. Mais condizentes com a bondade divina. Porque se nós, os pais humanos, nem nós somos capazes de condenar os nossos filhos ao sofrimento eterno, o que dizer do nosso Pai Celestial, as quais nós atribuímos a Ele atributos divinos de suprema bondade, de supremo amor? Como a suprema bondade, o supremo amor, poderia condenar os seus filhos e a sua criação a um sofrimento eterno? Essas concepções de pena eterna desmentiriam uma concepção de um Deus de amor e de um Pai de bondade. Ou essas concepções de pena eterna estão equivocadas, ou a definição de Deus estaria errada. Nós ficamos com a definição de Deus de um Pai de amor e de bondade, que edificou galáxias, sóis e estrelas, para que nós pudéssemos edificarmos a vida e sermos felizes. A concepção apresentada por Mestre Jesus, do bom pastor, que vai buscar a ovelha perdida do rebanho. O nosso destino é a perfeição. O nosso destino de todos nós, sem exceção, é a felicidade. O único determinismo que nós, os espíritos, temos no universo é conquistar a perfeição. É sermos felizes. E é por isso que a bondade divina nos ensina múltiplos caminhos para nós conquistarmos essa felicidade. Mas avançando nisso, né, nós vamos ver que outros temem a morte porque, não compreendendo que não são aquele corpo, que não são aquela unidade biológica, né, ou achando que eles são aquele corpo, entram em pavor quando pensar que vão julgar nele o quê? Terra, poeira debaixo da terra, julgar a terra na cara dele. Qual de nós que achando que nós somos aquele corpo ali, né? Ficamos em paz pensando que nós vamos ser enterrados.
nós vamos ter uma sensação de asfixia, uma angústia, de pensar que vão nos depositar numa cova rasa, fria, submetido à decomposição, à destruição de vermes. Então, isso não é nada agradável. Não é nada que trabalhe o nosso psiquismo muito bem. Então, é natural que muitos de nós tememos a morte só de pensar que nós, porque achamos que nós somos aquele corpo, nós vamos por debaixo da terra. Porque vamos ser colocados numa tumba de pedra e ser comido por vermes. Mas é uma concepção equivocada, porque nós não somos aquele corpo. Aquele corpo é uma veste. Ela vai ser destruída, comida pelas bactérias, pelos vermes, nós não somos aquilo. Nós saímos daquilo. Igual nós trocamos de roupa. A veste está estragada, está suja, a gente tira e joga lá fora. Não é que essa sensação de asfixia, esse de pensar de ir para debaixo da terra, pela incompreensão da realidade de separação de espírito e matéria, ou de corpo e alma, leva também um certo medo para quem não tem um conhecimento. E a outra realidade que gera muito medo da morte é o apego. O apego às sensações da vida material. Os vícios, as paixões, o aprisionamento no gozo, nas sensações materiais, também gera um medo da morte. Tem que abandonar essas sensações. O apego a propriedades, a bens, a corpo, a beleza física, a prazeres mundanos e materiais, leva o espírito a perder isso. E um outro aspecto também é o apego emocional e afetivo. Nós temos muito medo da morte. Nossa e daqueles que amamos. Porque apegados afetivamente, não tendo segurança ou certeza da continuidade da vida, ou que podemos nos encontrar com esses afetos, nós ficamos com medo. E a gente fala assim, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, não é assim? Eu perdi meu esposo. E alguns choram amargamente, desesperam, adoecem, entram em depressão. Porque o apego afetivo e emocional é muito grande. Então, esse apego gera um pavor da morte. E quando se aproxima da nossa morte ou daqueles que amamos, nós entramos em angústia e tristeza. Estamos apegados emocionalmente. Na realidade, ninguém nos pertence. Nós somos seres em evolução, em progresso. A vida se segue em frente. Os laços que nos unem pelo amor ou pelo ódio são laços que nos acompanham após a vida física. É interessante, né? Que às vezes os nossos pais, os nossos entes queridos envelhecem, adoecem, estão extremamente limitados. E quando aproxima o momento de se libertarem dessa escravidão, desse jugo que às vezes o corpo passou a ser, a família não quer de jeito nenhum, sofre pela incompreensão da realidade de uma continuidade da vida. Nós temos que ter tranquilidade com o envelhecimento nosso e daqueles que amamos. Temos que ter tranquilidade com esse apagar da lâmpada ou da vela para que ela nasça numa outra dimensão. Proporcionar conforto material, bem-estar, tudo que for proporcionar para o espírito. Presença afetiva, carinho e ternura, para que os seres que amamos possam passar com tranquilidade e na certeza
E nós vamos encontrar com eles no amanhã. A morte é apenas um até breve para nós. Uns vão na frente, vão nos preparar a casa, assim como pais carinhosos, às vezes, preparar o lar, família, berços para nos receber e nascer na terra como filhos. Alguns partem na nossa frente, ou estão lá, também com lares, com casas, aguardando o nosso retorno para a dimensão da vida. Podemos chorar, sim, mas com a compreensão que ali não está o fim, que ali não está a punição divina, ali está apenas uma continuidade da vida. E Jesus veio nos ensinar: vim para que tenhais vida e tenhais vida em abundância. A doutrina espírita vai nos esclarecer que a caveira e a foice, ela foi substituída por uma viagem de retorno à nossa verdadeira pátria, de onde viemos um dia. Vai nos esclarecer que as penas eternas não existem e vai nos apresentar a encarnação, a possibilidade de voltar a habitar as matérias, de reconstruir famílias, de reencontrar afetos, de refazer estradas e reconciliar com inimigos muitas vezes, que algumas vezes nascem no nosso próprio lar, para nós aprendermos a amá-los, que vem nos proporcionar corrigir erros sociais, em posições de destaque, onde falhamos ontem. A vida é um suceder de oportunidades, de reconstruirmos, de conquistarmos a nossa aventura e a nossa felicidade. Existem algumas concepções sobre esse desencarne, eu não vou entrar muito nisso, não, sobre algumas realidades da morte. O que se discute na Terra, muitas vezes, a eutanásia, a distanásia. A eutanásia é uma forma de apressar a morte sob a alegação de aliviar a dor material. Mas a dor material muitas vezes é necessária para romper esses laços do espírito com a matéria. Abreviar-lhe a vida complica muitas vezes esse desvincular-se da matéria. Quanto mais destrutiva for a matéria, menor vínculo de prisão, menor o laço que prende o espírito na matéria. É por isso que o envelhecimento vai ocorrendo gradativo, ou as doenças vão depauperando para facilitar esse afastamento do espírito da matéria. Quanto mais jovem, quanto mais as energias animalizadas estão ativas e pulsantes, maior o impacto desse rompimento. Com a morte, são o desatar de laços. Os acidentes, os impactos, às vezes muito jovem, em plena vitalidade, muitas vezes é o romper, em processos até mais dolorosos e difíceis, porque se enfrenta procedimentos de surpresa psíquica e de laços energéticos e vibratórios mais amplos e mais fortes, a exigir dos espíritos maior cuidado, né? Nós vamos colocar alguma coisa interessante sobre viver bem para morrer bem. Porque é interessante a gente pensar as condições de vida após vida física, ou na vida que continua, elas são muito diferentes
em função dos comportamentos ético-moral de muitos de nós. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, enquanto o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra na vida espiritual, apenas ligado por elos frágeis que se rompem, a última pancada do coração. Então, nós vamos conversar alguma coisa sobre morrer. Só morre bem quem vive bem. O que seria isso? As realidades sobre a vida, os comportamentos morais, os comportamentos espirituais, afetam a realidade que nos acompanha. Não existem penas eternas, mas existem consequências dos nossos atos. Todos nós somos submetidos à lei de causa e efeito, de sintonia e afinidade. É natural. Existem penas e recompensas diante da justiça divina. E existe um código da justiça divina que estabelece em todas as culturas e civilizações que nós conhecemos destinos diferenciados entre bons e maus, justos e injustos, criaturas vinculadas ao vício e às paixões e criaturas que cultivaram a virtude, cumpridores dos seus deveres e felicidade. É natural que aqueles que se escravizaram aos vícios e às paixões, prisioneiros nas sensações, ao abandonar o corpo físico, continuam com os mesmos desejos e as mesmas escravizações, as mesmas paixões, os mesmos vícios, e continuam a atormentá-lo na realidade da vida que segue. É natural que aqueles que cometeram crimes e erros, a sua consciência é o seu tribunal. A lei divina não nos condena nem nos absolve, mas a gente precisa saber que, além da campa, o único juiz, o único algoz de qualquer um de nós que nós temos é a nossa própria consciência. Além da morte física, o único juiz, o único algoz de nós mesmos é a nossa consciência. Ela, sim, nos acusa dos erros, dos fracassos, onde tomamos conhecimento das nossas responsabilidades mais amplas, das implicações dos nossos atos inferiores na nossa vida e na vida do semelhante. E essas consequências muitas vezes são dolorosas, em forma de dor, de remorso, de sofrimento e de angústias, as quais nós temos que refazer essa questão. E a realidade é que nós temos que saber que a realidade espiritual não tem nada escondido. E como Jesus lhe diz, nada há que não há de se revelar, tanto no bem quanto no mal. Na Terra, nós muitas vezes ludibriamos, mentimos, enganamos, traímos, temos comportamentos, uns do ponto de vista da transparência da sociedade, e outros que fazemos às escondidas, pelas costas, ou pela ausência do conhecimento de outro. E muitas vezes esses comportamentos são negativos e infelizes, mas essa realidade nas dimensões espirituais, todos têm conhecimento. Aqui nós muitas vezes escondemos as nossas paixões, passamos até por homens bons, trabalhadores, honestos e dignos, mas na realidade espiritual todos sabem quem somos, o que fizemos, como agimos. E essa verdade revelada a todos
desnudando a cada um de nós, às vezes gera muito sofrimento para muitos de nós, que agimos mal uns para com os outros, que agimos mal para com a sociedade e que nos envergonhamos das nossas ações, das nossas atitudes. Então é interessante, para que nós tenhamos paz e não tenhamos que esconder rostos, chorarmos ou envergonharmos diante das nossas ações, que nós vivamos dignos. Que as nossas ações sejam límpidas, transparentes, justas, honestas com relações a todos que convivemos, para que nós não tenhamos que nos envergonhar amanhã diante da presença deles na realidade espiritual. Para nós que não tenhamos que chorar e lamentar os mal que fizemos para nós mesmos. As nossas atitudes sejam como Jesus disse, ensinam. É preciso, desde a vida presente, pensarmos na continuidade da vida. E pensando na continuidade da vida, nós temos que saber que os inimigos criados, construídos na vida física, nos acompanham no âmbito. E alguns inimigos nos perseguem, nos odeiam e até trabalham para nos fazer mal. O ditado antigo popular dizia: mata-se a cobra, termina-se o problema. Mas esse ditado não procede na realidade espiritual, porque somos imortais. Eu vou matar fulano, vou fazer. Vai resolver nada. Porque ele é imortal, nós vamos continuar com o inimigo fora da matéria, cheio de ódio, contra-relação. Então, nós temos que entender que nós precisamos cultivar boas relações de afeto, de carinho, de ternura, de proteção, porque essas relações nos acompanham e que nós não devemos cultivar desafetos, inimizades, ódios e mágoas, porque elas também nos acompanham. E é por isso que Jesus sabiamente disse: reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho. Procuremos resolver as nossas questões materiais com amor e equilíbrio enquanto estamos na Terra. Porque nas dimensões espirituais se tornam mais difícil, às vezes, esses aspectos. Às vezes temos que aguardar outras vidas, outras oportunidades, o tempo e circunstâncias adversas. Mas hoje podemos fazer. Melhor é que ninguém tenha queixa de nós. Melhor é que não tenhamos prejudicado a ninguém. Melhor que não tenhamos feito mal a ninguém. Mas se descobrirmos que as nossas ações, as nossas escolhas, frutos da nossa ignorância, da nossa visão equivocada em qualquer tempo da vida, nos levou a ações que feriram e magoaram, procuramos corrigir desde hoje, para que a nossa consciência tenha tranquilidade na realidade da sequência da vida, para que nós possamos amanhã ter paz. As dimensões da vida pós-vida física e espiritual estão cheias de dramas, de ódios e tragédias que muitas vezes nasceram lá no terreno, nos conflitos, nas traições, no abandono, no descumprimento de responsabilidades que todos nós devíamos ter com a vida e que a bondade divina nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus nos ensinou sabiamente, e esse conhecimento está em toda a história de todas as culturas, de todas as civilizações. A regra áurea:
para que nós vivamos na vida pós-morte, na vida que continua com paz, fazer o próximo que desejaríamos que fizessem nós mesmos. Muitos de nós temos amigos nas dimensões espirituais, temos almas amigas, porque estendemos mãos amigas a eles na vida física, e às vezes nas dimensões espirituais são eles os primeiros a vir nos receber, a nos brindar de carinho e afeto. Conta-nos os benfeitores da vida maior, a história de um espírito que nós conhecemos aqui no Brasil, chamado Bezerra de Menezes, que era médico. E o doutor Bezerra de Menezes foi um político com influência, escândalos, era médico, conheceu a doutrina espírita, trabalhou por questões graves e sérias, inclusive na libertação dos escravos, dedicou a sua vida, quando conheceu o Espiritismo, a clinicar em favor dos miseráveis e pobres, e até mesmo o seu anel de grau, que naquela época era o fruto do destaque social de médicos e das classes superiores intelectuais do curso superior, vendeu o seu anel para comprar comida para miseráveis e pobres. Não conquistou patrimônios materiais, viveu vida simples e humilde, gastou vida, conhecimento, dinheiro e tempo em favor de socorrer pobres e miseráveis. E como para todos nós a morte chega, seja para os bons ou para os maus, o Bezerra de Menezes também retornou à realidade dos imortais, à paz espiritual. Recolhido após a morte física num hospital das dimensões espirituais, e muitos de nós somos recolhidos, pelo menos nesse momento de transição, o doutor Bezerra de Menezes acordou na dimensão espiritual, no leito de um hospital, amparado ali por enfermeiros, por médicos, e muitos de nós passamos essa transição dessa maneira. Outros passam atormentados, enlouquecidos, desesperados. E ele acordou ali. Os benfeitores comunicaram a ele que tinha sido interrompido a sua vida no plano físico. Ele agora estava numa outra realidade. Ele se levantou da cama que estava deitado, em espírito, espiritualmente. E os benfeitores convidaram a ele. Era um quarto amplo com uma janela grande. Que ele chegasse na janela, porque tinha vários espíritos que vieram recebê-lo no poste da outra vida. Conta os benfeitores em obras, o relato dos espíritos, que o doutor Bezerra de Menezes chegou na janela do hospital assim, e lá fora ele viu milhares de espíritos, uma multidão de espíritos. E esses espíritos aplaudiram ele, gritaram palavras de carinho, de ternura para ele, de agradecimento, de paz, de felicidade. Cantaram músicas para ele. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, com o coração enternecido, ele perguntou para os benfeitores: mas eu não estou conhecendo essas pessoas? Não são da minha família, eu não os conheço. Quem é esse pessoal? E o benfeitor olhou para ele e disse: Bezerra, esses são os muitos que você beneficiou, que passaram pela morte na sua frente. São almas, muitas vezes humildes e frágeis, que você amparou.
e registrá-lo na sua mente, a gratidão, o seu carinho, a sua proteção, a sua... Porque souberam que você estava retornando para a verdadeira casa, que é a pátria espiritual. E vieram te receber, vieram te visitar, porque você conquistou os seus corações. Uma alegria imensa inundou o coração de você. Porque viveu dignamente, porque amou, amparou como Jesus ensinou. Mas nem todos são recebidos assim nas dimensões espirituais. Alguns, mesmo no leito da morte física, são espreitados pelos que se magoaram, por inimigos que lhes odeiam, que vêm tentar lhes prejudicar na condição de vingadores e obsessores. Outros vêm pedir contas dos crimes que cometeram, das dores que espalharam, do sofrimento que construíram em torno de si mesmos. Outros são recebidos com ódios, como foram muitos dos generais romanos, muitos dos grandes que exploraram e que humilharam, mães em lágrimas gritando, assassinos, criminosos que destruíram meus filhos, mulheres desonradas, traídas, enganadas, que vêm cobrar daqueles que depositaram confiança e esperança, mas que destruíram a honra, a dignidade e a vida. É doloroso ter que enfrentar a sementeira de erros e crimes que muitos de nós cometemos. Mas é extremamente gratificante e feliz quando a nossa sementeira de felicidade está. A nossa hora está avançando, né? E eu vou caminhar para encerrar, né? Então é preciso manter pensamentos nobres, porque também somos regidos por uma lei de sintonia e afinidade. E é por isso que Jesus disse sabiamente: aonde estiver o teu coração, tu também estarás. É preciso perguntar na vida física aonde estão os nossos interesses, aonde estão os nossos pensamentos, aonde estão as nossas emoções. Se as nossas emoções, os nossos pensamentos estiverem nas paixões e nos vícios, é isso que vai nos levar à realidade do homem. Aonde está o nosso coração? Aonde estão os nossos desejos? Precisamos pensar. Pensamentos elevados, atitudes retas e dignas nos gerarão uma manhã mais feliz. Ações nobres. Pensemos nisso. A vida continua. O que temos a levar? O que temos a apresentar? Uma sociedade humana nos apresenta como doutor, como patrimônios, com dinheiro, com cultura. Mas isso tudo são títulos permeáveis e passageiros que nós teremos que deixar. Deixaremos a nossa casa, deixaremos o nosso corpo mais bonito que ele tenha sido, deixaremos as nossas posses, os nossos dinheiros, deixaremos muitas vezes os nossos afetos. Seguiremos com uma única bagagem, que é a moral, que é a intelectual. O que temos de nosso verdadeiramente? Roupas, casas, títulos, propriedades, filhos, esposas, em verdade, não são nossos. E os materiais ficam, e nós seguimos com as ações boas e más que fizemos. Precisamos, então, perguntar na vida física: se amanhã o Senhor nos convidar ao retorno à vida espiritual, o que temos a levar?
qual é o nosso verdadeiro patrimônio, qual é verdadeiramente os nossos bens. Então é preciso viver bem, cultivando patrimônios de alma, que Jesus nos ensinou em virtudes, em bem, em amigo, em carinho, em ternura, porque isso sim é o nosso patrimônio. Os materiais que nós lutamos tanto pelo equívoco da vida, e às vezes damos tanto valor, são importantes sim, na medida que podem proporcionar progresso e bem-estar para nós e para o próximo, mas ficam. Então é preciso seguirmos e pensarmos. Nosso muito obrigado a todos vocês, né? Agradecemos aí pela oportunidade da noite. Eu peço um pouquinho de desculpa toda, eu passei um pouquinho do horário, né? O tema é grande e eu me empolguei também. Fica aí para as nossas reflexões. Só morre bem quem viveu bem. Só vive bem nas dimensões espirituais quem viveu bem o texto da vida física. Se ainda temos erros e fracassos, corrigimos, enquanto temos tempo, enquanto estamos a caminho. Muita paz.